Olá! Estamos de volta para mais investigações. Você terminou sua investigação da semana passada? Espero que sim, espero que você tenha conseguido terminar. Mas se não terminou, não tem problema. Tem muita coisa ainda para ser investigada. Vão comigo? Então, antes de mais nada, eu vou soltar a música do versículo da semana passada para que você se lembre dele e cante junto comigo, tá bom? Então, solta o som, versículo da semana passada, que eu quero saber se você se lembra qual que é. 1 João 4,19. Vamos lá? Então, solta o som. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou, porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou, porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Muito bem, gostei de ver aí investigadores cantando o versículo junto comigo. Então, de parabéns. Agora, eu quero saber de você, se você se lembra alguma coisa da investigação da semana passada. Eu tenho certeza que você se lembra. Então, como que é Deus? Como que Deus é? Vamos lá, deixa eu ali acertar aqui. Acho que eu acertei. Como é Deus? Vamos relembrar? Primeira coisa que nós vimos foi esse triângulo aqui, que fala o que mesmo? Que Deus Pai é 100% Deus. Deus Filho também é 100% Deus. E Deus Espírito Santo também é 100% Deus. Um só Deus em 3 pessoas, não é verdade? E o que mais que nós vimos? Que Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que Ele preenche os céus e a terra. E que Deus, Ele é justo, ou seja, Ele sempre faz aquilo que é certo. Muito bem, investigadores. Deus também é o que mesmo? Deus é fiel, ou seja, Ele sempre cumpre aquilo que está na sua palavra. E Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas que acontecem em todos os lugares ao mesmo tempo. E se você olhar aí a nossa investigação, lembra que eu falei que a gente ia dividir essa investigação em 2 partes? Então vamos lá para a segunda parte da nossa investigação. O que mais que a Bíblia fala para mim, para você a respeito de Deus? O que mais Deus já... Olha, você tem noção? Tanto de coisa que Deus é, o tanto de coisa que você, investigador, já descobriu a respeito de Deus. Você é capaz de falar algumas coisas que você descobriu a respeito dele? Vamos lá? Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é o criador de tudo que existe. O que mais que você poderia dizer a respeito de Deus? Você se lembra lá da primeira investigação? Deus é um Deus pessoal, muito bem. Deus é espírito, Deus é glorioso, ou seja, o poder dele é maior do que qualquer outro poder. Deus é santo. O que mais? E Deus é amor. Criou você porque Ele te ama e entregou o seu único filho para morrer numa cruz, justamente porque Ele te ama. E a gente também vai entender e vai descobrir na nossa investigação de hoje, sabe o quê? Que Deus, Ele é todo-poderoso. Isso mesmo, isso significa que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Isso mesmo. Ninguém é mais poderoso do que Ele. Ele pode fazer qualquer coisa.
Nada é impossível para Deus. Lembre-se disso. Nada é impossível para Deus. E a Bíblia diz isso, sabe aonde? Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Não se esqueça de depois ler esse versículo e marcar na sua Bíblia. Um bom investigador sempre marca suas pistas. E as nossas pistas a respeito de Deus são o quê? Os versículos que a Bíblia diz a respeito deles. Versículos que falam de Deus na Bíblia. Não é verdade? Então, Lucas 1,37 fala assim: pois nada é impossível para Deus. Isso só é verdade porque Deus é todo poderoso. Isso mesmo. Agora a gente vai ver uma palavra que é meio difícil, assim, parece ser uma coisa meio complicada, mas no final não é. A Bíblia também diz essa parte aqui de baixo, ó, que Deus é imutável. Palavra difícil, né? Deus é imutável. O que isso significa? Isso significa que Deus não muda. Isso mesmo, Deus é sempre o mesmo. Ele não muda. Deus é sempre santo, sempre justo. Deus é sempre fiel. Deus é sempre poderoso. Ele é sempre eterno. Isso mesmo. É maravilhoso saber que Deus não muda, não é verdade? Isso significa que o amor que Ele tem por você também jamais vai mudar. Deus não muda, Ele é imutável. Ele mesmo diz, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, a parte A do versículo. E você pode falar assim, nunca ouvi falar nesse livro. Existe o livro de Malaquias na Bíblia? Existe. Está lá no Antigo Testamento. Você vai procurar lá no Antigo Testamento e depois você vai ver que ele é fácil de achar. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. A primeira parte do versículo diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, Deus é de fato imutável. Mas não é só isso, não. A Bíblia diz muitas coisas a respeito de Deus. E uma das coisas que a Bíblia também diz a respeito de Deus é que Deus é bom. Deus é bom. Salmo 136:1 fala a respeito da bondade de Deus. Então vamos ler lá o que diz em Salmo 136:1. Você se lembra como chega no livro de Salmos? Está no meio da Bíblia, isso mesmo, no Antigo Testamento. Então a gente vai ler o Salmo 136, versículo 1. Fala assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, muito bem. Então a Bíblia diz que Deus, ele deve ser louvado. Louvar é falar coisas boas a respeito de Deus. Deus deve ser louvado porque Ele é bom. E isso significa que Deus sempre faz aquilo que é melhor para mim e para você. Ele faz assim porque Ele nos ama. A Bíblia diz, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Salmo 136:1. O céu está cheio de bondade e de fidelidade. O céu é o lar celestial, a casa onde Deus mora. Não é esse céu azul que a gente vê, mas é o céu que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que existe. A Bíblia diz que existe um outro céu, que é a casa onde Deus mora, e que lá tudo é perfeito, como Ele, Deus é perfeito. Então o céu é cheio da bondade de Deus, o céu é um lugar perfeito. E por ser perfeito, o céu, o lar celestial, é um lugar de eterna alegria. Isso mesmo, no céu ninguém chora, no céu ninguém fica triste, no céu ninguém fica doente e ninguém fica com raiva. O céu é um lugar perfeito, cheio da bondade de Deus e da alegria de Deus que dura para sempre, que jamais acaba. Olha o que fala lá no Salmo 31:19. Fala assim: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que se refugiam em ti.
Quem são as pessoas que se refugiam em Deus e o que é se refugiar em Deus? São aquelas pessoas que, como eu e você, quando você tem um problema, às vezes você não corre no papai ou na mamãe para te ajudar a resolver o problema. Pois é, mas muitas vezes nem o papai nem a mamãe conseguem resolver, mas tem alguém que pode te ajudar e esse alguém é Deus. E é quando a gente corre para Deus, para louvar o nome dele, para falar o quanto ele é bom, o quanto ele é misericordioso, bondoso, o quanto que ele nos ama, e a gente pede para que ele nos ajude a resolver toda e qualquer situação. Então, ainda que Deus seja o grande governador do universo, ainda que ele seja o maior, o único Deus verdadeiro, ele ama você e ele quer ser seu amigo, porque Deus é um Deus pessoal. Ele ama você, muito mais do que você pode imaginar, isso é verdade. E ele sabe tudo a seu respeito. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe até quantos cabelos você tem na sua cabeça. Isso mesmo. Deus conhece cada fio do seu cabelo, cada pedacinho do seu corpo. Ele conhece. Mateus 10:30, Jesus falou o seguinte, lá em Mateus 10:30, ele falou o seguinte: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Olha só, Deus te conhece tanto, 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 que ele chama você pelo nome e ele sabe até quantos fios de cabelo que você tem. Isso mostra o quanto que Deus se interessa por você, não é verdade? E sabe de outra coisa que é muito importante? É que Deus esteve aonde? Deus esteve aqui. Isso mesmo. Como assim Deus esteve aqui? Você se lembra do triângulo? Ou do spinner, fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas de um só Deus? Então, há muito tempo atrás, Deus Filho veio ao mundo para acabar de uma vez por todas com o problema do pecado. Quem é Deus Filho? Jesus. Isso mesmo, investigadores, eu estou assim, muito feliz porque você está afiadíssimo. Vocês estão afiadíssimos na palavra de Deus. E um bom investigador conhece bem a palavra de Deus. Então, Deus esteve pessoalmente aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, ele foi um bebezinho, depois ele foi criança como você e se tornou um adulto. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele nunca pensou, nunca falou, nunca sentiu, nem nunca fez nada que desagradasse a Deus. Ele era 100% justo, santo, ele nunca cometeu pecado, por isso que ele é chamado de perfeito Filho de Deus. A Bíblia diz, lá em João 1,18, mais um versículo para você ler durante a semana e marcar essa pista na sua Bíblia. João 1,18, não é 1 João, é aquele que está aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o 4º livro do Novo Testamento. João 1,18 fala assim, ninguém jamais viu a Deus. Lembra que nós já falamos isso, que ninguém jamais viu a Deus? Mas o Deus unigênito o tornou conhecido. O que isso quer dizer? Que ninguém viu a Deus, mas viu o seu Filho Jesus quando ele esteve aqui no mundo. E Jesus tornou Deus conhecido. As pessoas puderam conhecer a Deus através do Senhor Jesus. Jesus veio para contar e para mostrar como Deus realmente é. Jesus veio por isso. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Uma criança que havia aprendido sobre Jesus certa vez, ele disse o seguinte, que Jesus é a melhor fotografia de que Deus existe. Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer o seu Filho, que é Jesus. Se você conhece Jesus, você pode então conhecer a Deus. Ok? E o versículo
você se lembra que nós já colocamos no início, 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso mesmo, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E eu quero perguntar para vocês algumas coisas aqui. Eu quero ver se você se lembra da investigação da semana passada e quero saber se você se lembra de coisas que eu falei aqui. Primeiro, por que Deus faz o melhor para nós? Por que Deus faz o melhor para mim e para você? Por que Deus faz o melhor para nós? Isso mesmo, porque Ele é bom e porque Ele nos ama. Muito bem. O que Deus deseja que a gente desfrute com Ele? Onde que Deus quer que a gente esteja com Ele? No céu, no lar celestial, porque o céu é um lugar cheio da bondade de Deus e é um lugar perfeito, com alegria que dura para sempre. Mas para estar no céu, para estar perto de Deus para sempre, a Bíblia diz que primeiro a gente tem que se tornar filho de Deus. É isso mesmo, está lá em João 1,12. Fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sabe o que isso significa? Que todas as pessoas que recebem o Senhor Jesus no seu coração, para essas pessoas é dado o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus e terem os seus pecados perdoados. Mas isso é para aquelas pessoas que acreditam que Jesus morreu e ressuscitou para acabar com o problema do pecado. Você crê em Jesus dessa forma? E você admite, você reconhece que tem pecado? Se você reconhece que tem pecado, que você faz coisas que não agradam a Deus, e se você acredita que Jesus morreu e ressuscitou por você, você está pronto para receber o Senhor Jesus no seu coração. Por isso, se você nunca recebeu o Senhor Jesus no seu coração, você pode fazer isso agora. Isso mesmo, abaixa sua cabeça e fecha seus olhos. E você pode receber o Senhor Jesus agora no seu coração. Você pode dizer assim, Senhor Jesus, eu reconheço que tenho pecados. E eu sei que o castigo do pecado é ficar separado de Deus e de seu amor. Mas eu acredito que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para me livrar desse castigo. Por isso eu peço, Senhor Jesus, entra no meu coração e vem morar nele. Limpa o meu coração do problema do pecado. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor ouviu a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Com quem que você falou agora? Com Deus, com Jesus, não é verdade? O que você pediu para Ele? Para limpar o seu coração e para vir morar no seu coração, não é verdade? Então o seu coração agora está sujo ou limpo? Está sujo com o pecado ainda ou Jesus já limpou o seu coração? Seu coração está limpo, muito bem, livre do problema do pecado. E sabe de uma coisa? Lembra que eu falei que Deus sempre cumpre, Deus é fiel e sempre cumpre as suas promessas? Semana passada eu não falei de Hebreus 13:5b, que Jesus fala assim, como se fosse Jesus falando para a gente, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hoje eu vou ensinar você a guardar esse versículo na palma da sua mão. Então faz assim. Agora você vai começar a falar aqui, ó, do dedo mindinho. Você vai falar assim, nunca, jamais te deixarei. E aqui no dedão você vai falar o seu nome. Então, o meu, eu vou falar Rosali. E aí na sua casa você vai falar o seu nome aqui, tá bom? Então vamos lá? Nunca, jamais te deixarei, Rosali. Falou o seu nome? Quem que falou isso aqui pra você? A Bíblia, a palavra de Deus, Hebreus 13:5b. Nunca, jamais te deixarei, Rosali. Colocou o seu nome? Agora faz um 4 assim com a mão. Agora você vai pegar os 4 dedos e vai prender o seu dedão. Sabe o que aconteceu? Você que é o dedão, está guardado dentro da promessa de Jesus. Se ele prometeu que ele nunca mais vai te deixar, é porque ele nunca mais vai te deixar.
Nos momentos bons e nos momentos ruins, Jesus vai estar sempre com você, para sempre no seu coração. E assim a gente encerra essa investigação de hoje. E você pode agradecer a Deus, porque Ele já vive no seu coração. Se você já tem Jesus, agradeça a Deus, porque Ele enviou seu Filho para livrar você do castigo do pecado. E se você recebeu o Senhor Jesus agora mesmo aqui nessa oração, também faça isso, agradeça a Deus por ter enviado Jesus. E se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, você pode voltar esse vídeo quantas vezes quiser e assistir e reassistir de novo e mais uma vez. E o dia que você estiver pronto, você pode fazer essa oração comigo. Combinado? Deus te abençoe e até a próxima. Que livro é este? Este livro é a Bíblia, que também é chamado a Palavra de Deus. A Bíblia. Vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, tanto, tanto. Eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro.